Esta semana, uma ótima notícia surgiu para os amantes do esporte em nossa cidade. O Museu do Esporte de Teresópolis, totalmente repaginado, reabre as suas portas para o público para continuar a contar a história das conquistas dos teresopolitanos. Um dos responsáveis pela repaginada e reconstrução aqui do Museu de Esportes de Teresópolis, Zeca Godinho. Zeca, como foi esse trabalho de reconstrução do nosso museu? A gente veio há um longo tempo já, tentando reconstruir nosso museu, que teve uma baixa muito grande numa das enchentes, que a gente teve água aqui dentro e perdeu algumas peças. A gente tentou recuperar, infelizmente algumas a gente não conseguiu, mas a partir daí a gente pensou em estar contando novamente a história do esporte de Teresópolis. Não só a história do pessoal mais antigo, aquela história mais antiga, mas também estar contando a história mais recente, porque o museu, ao nosso ver, precisa contar a história do nosso esporte. Então a gente começou a procurar algumas outras peças que pudessem fazer parte do nosso museu. As peças antigas continuam todas aqui, a gente fez algumas modificações, resolvemos colocar alguns troféus que também contam a história de nossa cidade, e a partir daí a gente pensou em contar, em cada cantinho, contar a história de uma das modalidades. Como a gente pode ver, aqui a gente tem o cantinho do montanhismo, tem o basquete, tem o futebol, a gente conta aqui uma parte da história do Pedrão e de sua reforma. Um dos baluartes do desporto teresopolitano e motivo de orgulho para os moradores do município é Mozart Catão, que tem um canto aqui dedicado só a ele, esse atleta, esse exemplo, de superação e dedicação ao esporte do município, Zeca? É verdade, o Mozart foi o grande nome, de Teresópolis, até por ser uma modalidade que Teresópolis conhecia muito pouco, Infelizmente a gente o perdeu lá na montanha, mas fica aqui a memória, nós tivemos também na nossa enchente, tivemos aí alguns probleminhas com as peças dele, mas veio a família toda aqui, houve a recuperação, nos trouxe de volta, e eu tenho certeza que ele vai ficar aqui para sempre no nosso museu, porque ele é um ícone e um exemplo para a nossa cidade. Em um museu, muitos dos homenageados não estão mais entre nós, mas uma homenagem em vida é muito gratificante. E como o jiu-jitsu é um dos esportes mais importantes de Teresópolis, tem um lado todo dedicado a ele aqui no Museu Municipal do Esporte. Gessé Rodrigues está sendo homenageado aqui. Gessé, muito fez pela nossa cidade, muitas medalhas. Estou estou emocionado mesmo, eu chorei, só não chorei caiu lágrima, mas quando eu vi aquilo ali, aí eu vi o quadro, já entrei mais de 50 vezes aqui dentro para ver meu quadro. Isso aí são décadas de trabalho, décadas de disciplina. Gente, eu só tenho que agradecer a Secretaria de Esporte. Gente, eu estou muito feliz, cara, estou muito feliz mesmo. Como coordenador de projetos da Secretaria Municipal de Esportes, Zeca vem resgatando o passado do município, mas ele também está inserido nessa história. Você fez parte de um dos grandes times de futsal que nossa cidade teve, É verdade, a gente tinha um grupo maravilhoso, que todos conhecem aí a história desse grupo, que era um grupo de amigos e que gostava muito do futsal e que fazia do futsal uma diversão e, ao mesmo tempo, era bastante competitivo. A gente teve um marco que foi em 2005, quando a gente conquistou não o campeonato, mas que para a gente foi muito importante um vice-campeonato estadual, até porque nós não tínhamos o trabalho de alto rendimento. Todos trabalhavam de dia e à noite vinham para o treinamento e, às vezes, até para os jogos, chegando de madrugada. Mas essa parte foi muito legal, porque não foi um grupo montado para a competição, foi um grupo de amigos que se juntou e pôde fazer grandes conquistas.
Muito importante, Gilberto. Mostra aí a quantidade de troféus que nós temos do futsal teresopolitano. Temos de título também aqui, né, Zeca? Isso, sem dúvida. Temos aqui o Campeonato Estadual Sub-20, né? Que foi um grande marco, foi nosso primeiro título estadual aí. E logo depois veio aquele time que a gente montou aí e que terminou em 2008 e que pôde chegar também a alguns vice-campeonatos até conseguir o seu campeonato estadual, que é esse troféu aqui, ó, que a gente tem maior orgulho em guardar. Ele não nasceu aqui no Brasil, nasceu no Uruguai, mas adotou a cidade de Teresópolis como a sua casa. Aqui ele tem filhos, deixou esposa e netos. Eu estou falando de Fernando Pelaez, que deixou também títulos importantes para o nosso município aqui no Museu do Esporte de Teresópolis, como seus cinturões de kickboxing. E no novo Museu do Esporte de Teresópolis você tem os troféus logo aqui do lado de fora e que chama a curiosidade das pessoas que passam e têm vontade de entrar no museu, né, Zeca? É verdade, nosso pensamento quando a gente trouxe os troféus para o museu foi exatamente esse, de da parte externa do museu a gente também poder estar contando um pouco da história de Teresópolis. Então a gente colocou aqui os troféus que falam, os troféus do futebol, do futsal feminino, do futsal masculino, troféu do Brazilian Cup, são vários troféus que foram conquistados, né, durante todo esse tempo e que também contam uma história do nosso esporte. O pessoal pode vir aqui, né, no ginásio Pedrão, fala o horário de atendimento do museu, convido o pessoal para vir conhecer o novo Museu do Esporte. Então, pessoal, nosso novo museu está à disposição de todos, né? E a gente funciona aqui com a abertura do museu às 8 horas da manhã e o fechamento às 18, de segunda a sexta-feira. Está aberto a todos que quiserem que quiserem visitar o nosso museu.